Existem livros que são importantes de se ler. Existem livros bons para gerar conhecimento e livros que são necessários para não continuarmos no mesmo erro. E esse livro aqui, Igreja do Cansaço, vai englobar esses 3 pontos. E não se engane pelo tamanho desse livro, achando que ele é pequenininho e vai ser super tranquilo de absorver o seu conteúdo. A cada capítulo, Vilibaldo, o autor desse livro, está dando um soco na sua cara. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Igreja do Cansaço, Desafios do Cristianismo no Mundo Atual. Um livro de Vilibaldo Rubental Neto. O homem é doutor, é mestre em História, teólogo, professor e pastor batista. Para conhecerem mais, sigam ele lá nas suas redes sociais, vai estar aqui na descrição aqui embaixo, e vocês poderão ver o que ele faz, conhecerem também as suas outras obras. Esse livro aqui foi lançado pela editora Esperança, lá de Curitiba, com as páginas amarelas e com um tamanho da fonte ótima para leitura e um design bem legal. Que livro bonitinho, cara! Parabéns, editora, ficou bem legal o formato do livro. Eu, pelo menos, curti bastante o formato que vocês fizeram para esse livro aqui. Vilibaldo vai trazer nesse livro o cenário atual da igreja e como o corpo dessa igreja, ou seja, as pessoas, como elas estão cansadas. Ele vai mostrar todos esses pontos ao longo de seus capítulos. Mas antes de começar e falar sobre cada capítulo, quero te pedir para você curtir aqui, compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal. É só clicar aqui, ó, não custa nada, ajuda muito a gente na divulgação desse canal, ajuda muito a gente a espalhar muito mais o que a gente faz aqui. Então, bora pro vídeo? Já na introdução, vemos por que Vilibaldo escreveu esse livro. Ele vai falar de vários filósofos e pensadores que fizeram diversas críticas à igreja, como Marx, Freud, Nietzsche e Foucault. Mas ele vai dar uma ênfase na filosofia do sul-coreano Byung-Chul Han. Mesmo que tenha se formado em teologia, Han vai focar suas reflexões na sociedade com os temas atuais e reflexões a respeito do cristianismo atual. Tão atual que os filósofos e pensadores aqui relatados tinham um mundo muito diferente do que vivemos hoje. Não vivemos mais em uma sociedade disciplinar como a de Foucault ou em um mundo dominado pelo medo como o de Freud. Vilibaldo vai demonstrar o pensamento de Han aqui nesse livro, que diz que não devemos focar em uma sociedade que não existe mais. Os problemas de hoje já são outros, pois vivemos em uma sociedade totalmente diferente. E no primeiro capítulo, Pregação da Positividade, Vilibaldo vai falar sobre esse tipo de pregação, do tudo posso, tudo quero e tudo terei. A sociedade que era estabelecida pelo não, agora é estabelecida pelo sim. Uma pregação que fala sobre o pecado, sobre suas consequências, não pode mais ser pregada e não pode mais ser ensinadas nos púlpitos. Esse ensinamento virou um tema proibido. Hoje, o que é ensinado é que o cristão está liberado para tudo, em vez de se pregar a Bíblia, os mandamentos e as vontades do nosso Pai. O foco agora não é o que se deve fazer, mas o que pode fazer. Esse capítulo é o resumo do que estamos vivendo. Estamos encontrando os pastores coaches, influenciadores que são adorados e tomando o lugar do Senhor Jesus. Afinal, a positividade pregada na internet e dentro de algumas igrejas e vai falar que você é filho do rei, então você é príncipe. E sendo assim, você pode tudo. Mas esquece que Paulo vai falar que, na verdade, somos escravos comprados pelo sangue do Cordeiro.
e que temos um Senhor e que seremos co-herdeiros com Cristo no paraíso. Então, essa autoconfiança vai gerar um problema, uma autoagressão. Afinal, se podemos tudo e o papel é totalmente invertido, agora Deus é nosso servo. Nós mandamos e Ele obedece. E é isso que essa pregação da positividade irá causar. Por quê? Se as coisas não estão do jeito que eu quero, tem algo muito errado. Eu posso tudo. O homem se coloca na posição de Deus. Tudo acontece através da ação do homem e não mais da vontade dele. E deixando a fé de lado. Agora tudo posso, eu recebo e eu tomo posse. O homem se coloca em primeiro lugar e Deus está na segunda posição. A ação do homem toma todo o protagonismo da história. No segundo capítulo, a erosão do outro, Willibaldo vai mostrar como a positividade falada no primeiro capítulo vai impedir de amarmos a Deus e de amarmos o outro. Nessa positividade que vem sendo pregada e ensinada, podemos observar a queda e a quebra dos dois principais mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E é sobre isso que no capítulo 2, Willibaldo está falando. Ele vai explicar o que é esse amar o próximo como a si mesmo. Como esse egocentrismo muda o verdadeiro evangelho. E como ficamos cegos e não percebemos os falsos profetas e os falsos mestres. E ao longo do capítulo vai sendo demonstrado o entendimento do amor ao próximo e como a autovalorização pode se transformar em uma barbárie. Ele vai trazer exemplos e descrever como isso foi prejudicial ao longo da história. No terceiro capítulo, membresia qualificada é uma continuação direta do capítulo anterior, mostrando que, se perdermos o amor pelo próximo, o outro virará apenas um número. E a consequência disso é a fragilidade dos relacionamentos. Um exemplo que ele vai dar é da amizade. Então, amigos nas redes sociais, as pessoas hoje têm uma quantidade absurda, 1.500, 100, até 50 amigos virtuais, que não existe nenhum laço. Do mesmo jeito que começa, termina. Afinal, é só um número. E isso vai se escalando. O autor aqui ele vai mostrar como isso está atingindo os casamentos hoje em dia. As pessoas já se casam pensando que, se não der certo, é só separar. Relacionamentos de cristal. Para se quebrar, basta apenas um toque com mais força. Então, a partir disso, ele vai desenvolver uma membresia. Igrejas que se tornaram empresas e veem seus membros como números. E como números, ele vai dar vários exemplos de como isso acontece nos dias atuais dentro da igreja brasileira. No quarto capítulo, Confessionários Virtuais, ele vai falar sobre a devoção virtual e como isso tem sido destruidor. Ele vai tocar em um ponto extremamente necessário, a exposição. Como a exposição sai da pornografia do corpo e vai para a pornografia da alma. Como os seres humanos e usado as redes sociais como um confessionário virtual, que na verdade eles não têm ajuda nenhuma, apenas uma confissão, uma exposição para atrair likes. A confissão digital não encaminha as pessoas para uma transformação, mas para um contentamento. Willibaldo vai encher de exemplos de como isso tem sido feito e como isso é um alerta, um sinal vermelho contra a positividade total. No quinto capítulo, Pastores Cansados, ele mostra como o homem se define e se confirma e se apresenta apenas pelo que faz e não pelo que é, pelo propósito de sua criação em Deus. Ele mostra que o homem não é o que faz, mas que o homem só é algo pelo que Cristo fez por nós na cruz. No sexto capítulo, Novas Idolatrias, ele vem trazendo um alerta sobre as redes sociais e
como a política. Ou um político se torna de estimação e acaba quase se tornando um ídolo. E como as pessoas podem se ofender facilmente nas redes sociais quando alguém não concorda com o seu posicionamento ou com a sua opinião. Mesmo que não estejam falando da pessoa em si, mas da ideia da pessoa. O transtorno causado através disso pode se tornar gigante, pois não é mais aceito o contraditório. E o pior, quando isso acontece, a pessoa acredita estar fazendo isso em nome de Deus, mas na verdade é que as suas atitudes são feitas para si e não para o Senhor. No 7º capítulo, a performance e imagem, ele vai demonstrar como o ser humano tem a auto-necessidade de afirmação. Ele continua falando das redes sociais e da imagem que as pessoas querem passar em suas redes. A imagem de uma vida perfeita, modelos pré-moldados, pré-fabricados, uma vida linda, sem problema. Tudo funciona perfeitamente. Ou uma outra vertente que também aparece é de mostrar a vida real. A ideia é de mostrar a realidade e não ser esses modelos fantásticos, tentando demonstrar que não faz parte do sistema, que possui uma vida real e não uma vida de redes sociais, mas sem perceber que é tudo igual a qualquer outro. Afinal, está reproduzindo performance e a sua imagem, criando uma imagem dentro do mesmo sistema. No 8º capítulo, a força dos algoritmos, Willibaldo vai mostrar que não somos apenas a sociedade do cansaço, como diz Hahn, mas também a sociedade do consumo. Como as redes sociais têm todo o controle e nos enchem de informações e propaganda que nos agradam. Assim, os donos desses algoritmos têm o poder de manipular até as suas vontades e desejos. Imagine o domínio que esses donos dos algoritmos têm sobre quem acha que está tendo todo o controle nas suas mãos dentro das redes sociais. No 9º capítulo, o fim do livre-arbítrio, ele vai mostrar a intenção real da criação da internet e como nós mesmos alimentamos a inteligência artificial com todas as informações, permitindo que ele se torne algo muito maior ao ponto da máquina se tornar igual ou superior aos seres humanos. E como essas nossas escolhas, dia após dia, ação após ação, nós trocamos a nossa liberdade por uma conveniência. E a conclusão que eu tiro desse livro aqui é que, ligado ao que eu falei lá no início, assim que termina esse livro, vai parecer que você levou uma surra. Depois de tudo que vimos, acredito que esse livro, Igreja do Cansaço, é um livro excelente para nos tirar do comodismo, do consumo e do cansaço e nos direcionar para uma realidade de pessoas que não quer mais somente o conveniente, mas que sejam as pessoas que transformam. Espero que esse vídeo tenha te estimulado a conhecer mais essa obra aqui do Willibaldo e que você queira sair dessa posição de conveniência e se tornar um transformador. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, eu vou pedir para você escrever transformado aqui nos comentários aqui embaixo. Assim, saberei que você ficou aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever. É muito rápido. Se inscreve aqui no canal, ajuda muito. Até o próximo vídeo. Vamos ler?